De vez em quando aqui no Fé Café, eu comento, compartilho minhas impressões de leitura a respeito de algum livro e faço isso simplesmente para, quem sabe, eu consigo incentivar alguém que acompanha aqui os vídeos ou que eventualmente passe pelo YouTube e veja, né, a referência a algum livro e assim possa ler. Essa é a minha intenção. Não ganho um centavo para fazer isso da Amazon ou qualquer Mercado Livre ou Livraria Leitura. Não ganho nada, absolutamente nada. Apenas desejo incentivar a leitura, que é um hábito tão bom, tão importante, necessário, mas infelizmente nós sabemos, né, as estatísticas há anos e anos e anos, sempre foi assim no Brasil, na média o nível de leitura da população brasileira é baixo, nunca foi diferente, uma pena. Então, com isso eu pretendo apenas, como eu disse, incentivar pessoas a que possam ler, e quem sabe alguém já leu o material que eu vou mencionar aqui, até agora eu não falei que livro é, e coloca nos comentários, a gente inicia uma roda de discussão, quem sabe. Muito bem, o texto em questão que eu li, terminei a leitura semana passada e gostaria de comentar aqui, é O Profeta, do autor libanês Gibran Khalil Gibran, ou simplesmente Khalil Gibran. Ó, esse aqui, não sei se dá para ver, acho que dá, né? Acho que sim, O Profeta. Esse aqui não é a capa original do livro. Esse exemplar aqui não é meu. O exemplar que eu li, estou aqui agora nas minhas mãos, é da biblioteca da PUC Minas. Peguei emprestado. Minha intenção é devolver amanhã. Mas é um livro fácil de achar. O Profeta, traduzido do árabe para o português pelo Mansur Shalita. Mansur Shalita, ele era um intelectual libanês que viveu muitos anos no Brasil, veio para cá, ficou muitos anos e ele conhecia muito bem a língua portuguesa, né? Ele não era, como eu disse, ele não era brasileiro, mas aprendeu de uma maneira maravilhosa a nossa língua e traduziu então O Profeta para o português. Dá para ver que é um livro pequeno, tá? E é uma leitura curiosa, porque é poesia em prosa. E uma leitura que é rápida por um lado, porque o texto é pequeno, mas é para ser lido de maneira vagarosa. É uma leitura que às vezes é fácil de entender, mas às vezes é densa, é hermética, difícil. Tem hora que tem alguns textos que eu li e não entendi nada. Pera, deixa eu voltar, deixa eu ler outra vez, porque alguns textos, alguns trechos, precisam ser ruminados, né, de pensar. Enfim, alguns textos deles são extremamente lógicos, outros não são irracionais, ou seja, uma leitura paradoxal. E por isso eu gostaria de comentar aqui a respeito. O Khalil Gibran, ele era cristão maronita. Antes de prosseguir, ninguém pense que eu confundi aqui. Você não queria dizer maranata e falou maronita? Não. São as mesmas consoantes, né? Muda apenas as vogais. Não, é maronita mesmo. Ah, mas que igreja é essa? Nunca ouvi falar. Provavelmente, alguns que estão me acompanhando aqui vão ter esta reação. A igreja maronita é cristã, de maioria libanesa, tem um rito litúrgico próprio, mas está submissa ao Vaticano, está ligada à Igreja de Roma. A Igreja de Roma, a Igreja Romana, tem o seu rito litúrgico, né, chamado rito latino. Algumas igrejas têm plena comunhão com a Igreja Romana, mas têm ritos próprios, é o caso da Igreja Maronita. Aqui no Brasil existem algumas igrejas maronitas que foram trazidas por imigrantes libaneses, né? No início do século XX, o Brasil recebeu muitos imigrantes do Líbano, a maioria absoluta, ou talvez até mesmo todos, cristãos, maronitas, alguns poucos protestantes, mas a grande maioria maronita. E aqui alguns fundaram as suas igrejas e outros se tornaram membros da Igreja Católica Romana. Bom, só estou dizendo isso para dar um pano de fundo da origem, com o perdão da palavra em inglês que eu vou usar aqui agora, do background.
religioso do Khalil Gibran. Ele era, então, um cristão maronita, mas ele tinha influências, recebeu influências da vertente islâmica, né, do chamado sufismo, que é uma vertente mística do islamismo, e, enfim. E ele escreveu esse livro que fez um mega sucesso. O Profeta foi traduzido para muitas línguas, e aqui no Brasil, hoje talvez nem tanto, mas quando foi lançado, algumas décadas atrás, o livro fez bastante sucesso. Eu até brinquei com meu filho, conversando com ele a respeito, eu falei que eu li o livro com uns 40 anos de atraso. Mas enfim, eu fiz aqui uma seleção, coloquei aqui na minha colinha, para eu não me perder, não falar errado, que eu não decorei. Eu vou apenas falar algumas frases, fiz uma seleção rápida aqui, não quero tomar muito tempo, para você ter uma ideia do pensamento do Khalil Gibran. Ele diz assim, por exemplo, ó, quando amais, não deveis dizer, Deus está no meu coração, mas eu estou no coração de Deus. Bonito, né? Muito bonito isso. Aquele que nunca viu a tristeza, nunca reconhecerá a alegria. Quando eu vi isso aqui, eu lembrei na hora do C.S. Lewis. Parece o tipo de raciocínio que o Lewis fazia com muita frequência. A neve e a tempestade matam as flores, mas nada podem contra as sementes. Esse aqui parece jamais uma coisa taoísta ou um koan da tradição japonesa. Parece, faz lembrar. Não sei se o Khalil Gibran teve contato com essa tradição. Enfim. A simplicidade é o último degrau da sabedoria. Tão simples e tão profundo ao mesmo tempo. Agora, uma que chamou muito a minha atenção. Essa me marcou demais quando eu li. Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Profundo e bonito. Ainda sobre filhos. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas. Aqui dá de saber a influência dele. De onde que ele tirou isso? Salmo 127, versículo 4, que diz exatamente isso aqui. O Khalil Gibran, com as suas palavras, está dizendo o que o Salmo da Bíblia hebraica diz. A história do profeta é a seguinte. O profeta, no caso, né, Al-Mustafa é o nome dele. Ele viveu por 12 anos numa cidade chamada Orfalese. Essa é uma cidade fictícia, uma cidade imaginária. E ele vai voltar para a sua cidade natal. Orfalese é uma cidade portuária, né, nessa geografia imaginária do Khalil Gibran. E quando ele viveu ali 12 anos, parece que foi um exílio, uma coisa assim, se tornou uma figura muito conhecida, e muitas pessoas vão ao porto para se despedir dele. E no momento de despedida, várias pessoas, várias classes, vários grupos vão perguntando para ele, mestre, fale sobre o trabalho. Aí ele fala alguma coisa. Fale agora sobre a beleza. Fale sobre o amor. Fale sobre a morte. E ele vai falando. E no fim ele se despede das pessoas, embarca e o navio volta para a sua cidade. Uma história fictícia, mas que traz ensinamentos, né, que nos fazem pensar, que nos trazem grande proveito. Você já ouviu falar do Khalil Gibran? Já leu, porventura, o Profeta? É possível que algumas pessoas já tenham lido. Seja qual for a situação, coloque aí nos comentários, compartilhe conosco. Clica na mãozinha do joinha, você me ajuda fazendo isso. Ajude a compartilhar esse conteúdo. Se você ainda não está inscrito no Fé Café, inscreva-se. Para você não custa nada e me ajuda bastante. E se você já se inscreveu, muito obrigado.